Aqui tá quente, tá frio, muito quente. Bota a casaco. Fala galera, é nesse ritmo de aqui tá quente, aqui tá frio, muito quente, muito frio, que hoje nós vamos falar de termoquímica. Mas antes, siga em nosso Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Ativem o sininho que tem novidades boas por vir. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então galera, hoje nós vamos falar de termoquímica. Mas Nis, o que é termoquímica? Galera, termoquímica estuda-se os processos físicos e as reações químicas que envolvem troca de calor. Não se esqueçam disso. Temos dois processos na termoquímica. Quais são? Os endotérmicos e os exotérmicos ou exotérmicos. Vamos começar falando do endotérmico. Processos endotérmicos são aqueles que o calor é absorvido, calor ou energia, né? O prefixo endo significa para dentro. Mostrando graficamente para vocês, nós temos a entalpia e o caminho da reação. Então nós temos reagente, esses reagentes absorvem energia, ou seja, absorve calor para formar os produtos. Como vocês veem, o nosso reagente ele tem uma entalpia menor que o nosso produto. Então o que é que acontece? Isso significa que o nosso ΔH ele é maior que zero. Então, reagentes mais calor formando produto, processo endotérmico. Reagente formando produto, ΔH é sempre maior que zero. Como por exemplo, aí a gente tem a síntese do iodeto de hidrogênio, que é uma reação endotérmica que pode ser representada da seguinte forma. Nós temos o gás hidrogênio reagindo com iodo, gás iodo, formando o iodeto de hidrogênio. E seu ΔH, percebam, maior que zero, 25,96 kJ por mol. Mostrando graficamente, nós temos os reagentes, que é o gás hidrogênio e o gás iodo, absorvendo energia, formando o produto, o iodeto de hidrogênio. Perceba que o ΔH ele é maior que zero, porque os nossos reagentes têm a entalpia menor que o nosso produto, e sua formação foi mais 25,96 kJ por mol. Ou seja, ele absorve uma energia de mais 25,96 kJ por mol para a reação acontecer. Nos processos exotérmicos, são os que liberam calor. O prefixo exo significa para fora, ou seja, mostrando graficamente para vocês, nós temos os reagentes. Esses reagentes estão liberando calor, ou seja, perdendo energia para formar os produtos. Como o nosso reagente, a variação de entalpia deles, é maior que os produtos, logo nosso ΔH é menor que zero, tá bom? Então, reagentes eles vão formar produto mais calor. E o seu ΔH sempre vai ser menor que zero. Como, por exemplo, a combustão do gás hidrogênio libera para o meio 68,3 kcal por mol de gás hidrogênio, que reage. Então, o gás hidrogênio, reagindo com meia molécula de gás oxigênio, formando duas moléculas de água, ele libera para o meio 68,3 kcal por mol. Perceba o sinal negativo. O sinal negativo, ΔH menor que zero, logo ele é exotérmico. Mostrando graficamente, nós temos o gás hidrogênio mais o gás oxigênio liberando energia ou liberando calor para formar as duas moléculas de água. Então, nosso ΔH é negativo, menos 68,3 kcal por mol. Mas Nis, beleza, no processo endotérmico ele absorve energia, mas no processo exotérmico ele libera energia. E de onde essa energia vem? Beleza, galera, essa energia na verdade estava contida nos reagentes e quando eles se transformam em produto, eles são liberados. Essa energia já é existente nas moléculas e proveniente de sua movimentação
que no estado gasoso é caótica. As moléculas elas ficam se movimentando, galera. Então, elas estão ali, ó, fazendo energia, certo? Agora vamos falar um pouco de entalpia. Esse conteúdo específico da energia interna que cada substância possui é denominado de entalpia e é simbolizado pela letra H. No entanto, até o momento, não se sabe uma forma de determinar experimentalmente o valor exato da entalpia de cada um dos reagentes ou de cada um dos produtos. O que se acostuma determinar é a variação de entalpia, ou seja, seu ΔH. Para tal, usa-se calorímetros, que são aparelhos que medem a quantidade de calor liberada em uma reação. A fórmula usada para a variação de entalpia é ΔH igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ou a entalpia final menos a entalpia inicial, ok? Para lembrar, se ΔH der negativo, isso significa que a reação é exotérmica. ΔH menor que zero, exotérmica, pois foi liberado calor e o valor da entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Por outro lado, se o ΔH der positivo, a reação é endotérmica, pois houve absorção de energia e a entalpia dos produtos será maior que a dos reagentes. ΔH menor que zero, exotérmica. ΔH maior que zero, endotérmica. Aí agora vamos falar um pouco sobre equação termoquímica. Mas, Nis, o que é que Entendi o que ele falou. A equação termoquímica nos indica? Ela indica a variação de entalpia das reações, os estados físicos da substância e as condições de temperatura ou pressão. Nós temos aí, por exemplo, o gás hidrogênio mais o gás oxigênio formando água. Perceba, variação de entalpia, está aqui a variação de entalpia, ΔH menor que 572 kJ. Temos os estados físicos da substância, aqui ó, o hidrogênio está gasoso, o oxigênio está gasoso e a molécula de água está líquida. Mas nisso, cadê as condições de temperatura e pressão? Pessoal, quando a questão não mostra a temperatura e pressão, significa que é a pressão de 25 graus a 1 atm, certo? Se a questão não mostrar, sempre vai ser esse valor, 25 graus a temperatura e 1 atm de pressão. Aí agora a gente vai falar da lei de Hess. Hess é esse cabra aí, ó. Esse cabra aí da fotinha, que tá aqui, ó, desse lado de cá. Tô meio perdido aqui, mas do lado de cá. Essa lei foi experimentalmente desenvolvida por Germain Henri Hess, no qual estabeleceu a variação de entalpia, ΔH, em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações. Ou seja, se eu pegar a entalpia final menos a entalpia inicial, eu vou saber o ΔH de uma reação. Não importa quantos processos essa reação passou. Como a lei de Hess pode ser calculada? A variação de entalpia pode ser calculada subtraindo a entalpia inicial, antes da reação, pela entalpia final, depois da reação. Ou seja, ΔH é igual a entalpia final menos entalpia inicial. Outra forma é calcular a soma das entalpias em cada uma das reações intermediárias. Presta atenção. Intermediárias, independente do número e do tipo de reação. Certo? Então, ΔH é igual a ΔH da equação 1 mais a 2, se tiver 3 mais a 3, a 4, e assim vai. Você também deve saber que a lei de Hess pode ser calculada por uma equação matemática. Para isso, é possível realizar as seguintes ações. Beleza, vamos lá. Ação 1. Inverter a reação química. Nesse caso, o sinal de ΔH também deve ser invertido. Por exemplo, nós temos aqui ó, N2 mais 3H2 formando 2NH3, certo? Isso aqui tem um ΔH de menos 22 kcal. Repetindo, nós temos o gás nitrogênio mais o gás hidrogênio formando amônia. E o seu ΔH está negativo, de 22 kcal. Beleza. Se eu inverter essa reação, o que é que vai acontecer? No momento que nós invertemos essa reação, agora nós temos a amônia dissociando e formando o gás nitrogênio e o gás hidrogênio.
Perceba, quando se inverte a equação, o sinal também é invertido. Nosso ΔH também é invertido, tá bom? Se eu multiplicar a equação, o valor de ΔH também deve ser multiplicado. Perceba, mesma equação, nós temos gás de nitrogênio com gás de hidrogênio formando a amônia e eu vou multiplicar por 2 toda essa equação termoquímica. E se eu for multiplicar a equação termoquímica, obviamente nós também temos que multiplicar o ΔH. Então como é que isso vai ficar, Nis? Vai ficar da seguinte forma. Nós temos 1 mol de gás de nitrogênio, vezes 2 fica 2 mols de gás de nitrogênio. Eram 3 mols de gás de hidrogênio, multiplicado por 2 ficou 6. Era 2 mols de amônia, multiplicado por 2 ficou 4 mols de amônia. Agora perceba, se eu multiplicar a equação, o ΔH também tem que ser multiplicado. Então, era menos 22 kcal, então multiplicado por 2 vai ficar menos 44 kcal, certo? Tudo que vocês fizerem de multiplicação na equação termoquímica também deve ser feita em seu ΔH. Terceiro ponto. Se eu dividir uma equação, o valor de ΔH também deve ser dividido. Então, nós temos o gás hidrogênio mais o gás oxigênio formando a molécula da água e eu vou dividir eles por 2. Se eu for dividir a equação termoquímica, obviamente, eu também tenho que dividir nosso ΔH. E isso vai ficar como, Nis? Vai ficar da seguinte maneira. Aqui nós tínhamos 2 moléculas de gás hidrogênio, dividido por 2 fica 1. Aqui nós tínhamos uma molécula de gás oxigênio, dividido por 2 fica meio. E aqui nós tínhamos 2 moléculas de água, e aqui dividido por 2 fica 1, uma molécula de água. Perceba que o ΔH eu também dividi por 2, porque tudo que a gente faz na equação termoquímica também deve se fazer no ΔH. Não se esqueçam disso. Podemos também somar reações termoquímicas? Podemos, por que não? Gás nitrogênio mais gás oxigênio formando o dióxido de nitrogênio. E seu ΔH é mais 66 kJ por mol. E aqui nós temos o dióxido de nitrogênio formando o monóxido de nitrogênio mais o gás oxigênio. Isso, o seu ΔH é mais 113 kJ por mol. Sinise, como é que eu faço para somar? Primeiro, você tem que analisar o que é igual na questão. Perceba, aqui na parte esquerda eu tenho 2NO2 e cá na parte direita da equação de cima eu tenho 2NO2. Então, isso aqui pode ser cortado. Ó, cortei 2NO2 por 2NO2. O que é que eu tenho mais de igual, Nis? Agora, pessoal, de igual eu só tenho um O2 aqui, ó. Só que esse aqui eu tenho 2 mols e esse aqui eu tenho 1. Então, eu só vou cortar um desse por um desse. Tá bom? Olha lá, eu cortei um pelo outro. Então, sobrou quem? Sobrou N2, que é o gás nitrogênio. Sobrou uma molécula de gás oxigênio, que era 2, mas a gente cortou uma pela outra aqui. Aí só sobrou uma. E do outro lado da reação, na parte de produtos, sobrou 2 moléculas de monóxido de nitrogênio. Beleza, nisso. Fez a soma das equações. E o ΔH? Se a gente somou as equações termoquímicas, obviamente os ΔHs também tem que ser somado. Então, 66 kJ por mol mais 113 vai dar mais 179 kJ por mol. Certo? Podemos calcular a variação de uma entalpia de uma reação a partir das entalpias de formação da substância que participam da reação. Como, por exemplo, aí, ó, nós temos o óxido de magnésio mais alumínio formando magnésio e o óxido de alumínio, certo? Aí ele dá as entalpias da formação. Para formar o óxido de alumínio é menos 1670 kJ por mol. E para formar o óxido de magnésio é menos 604 kJ por mol. Beleza, eu tenho a variação, o valor da entalpia do óxido de alumínio que está no meu produto e tenho do óxido de magnésio que está no meu reagente. Como é que eu vou calcular isso, Nis? Beleza, ΔH é igual entalpia final menos entalpia inicial. Então, obviamente, nós temos uma molécula de alumínio, então a gente vai multiplicar 1 vezes 1670 menos a molécula de óxido de magnésio, que é 3 vezes menos 604. Por
porque cada molécula é esse valor. Aqui são 3, então eu tenho que multiplicar por 3, certo? Então, resultando isso aí, vai dar menos 1670 menos 1812. Fazendo o jogo de sinais, vai dar 1000 menos 1670 mais 1812, que vai dar um ΔH positivo de 142 kJ, certo? Ô Nis, mas aqui tu usou o óxido de alumínio e usou o óxido de magnésio. Por que tu não usou o alumínio e usou o magnésio também na equação? Que eles também fazem parte do processo, não fazem? Aí vem essa regrinha, ó. Quando a substância é simples e se encontra no estado padrão, sua entalpia será sempre igual a zero. Então, se vai ser igual a zero, não precisa a gente colocar eles no cálculo. Aí tem também a energia de ligação. A energia envolvida, ou seja, absorvida na quebra de um mol de uma substância, de uma determinada ligação química, supondo todas no estado gasoso a 25 graus e 1 atm de pressão. Aí nós temos aí a molécula do gás hidrogênio. Aqui, ó, nós temos a molécula do gás hidrogênio. Quando a gente põe uma energia nessa molécula, o que é que acontece? Ela se quebra e forma formando o elemento de hidrogênio. Perceba, a gente quebrou a molécula do gás hidrogênio e formou 2 elementos de hidrogênio gasoso. ΔH, sua entalpia, variação de entalpia foi de mais 435,5 kJ por mol. Agora perceba, a quebra de ligações será sempre um processo endotérmico. Quando vocês se depararem por uma questão e falar assim, ó, quebra de ligações, esse processo sempre será endotérmico, ok? Vou mostrar para vocês aqui uma regrinha não, né? Um macete. Quem gosta de macete aí, quem é maceteiro, né? Um macete. Perceba, quando a gente quebra uma molécula, aqui eu tenho aqui, ó, H e H. Quando a gente quebra essa molécula aqui, perceba, não forma aparecendo um sinalzinho de mais. Se é mais, ΔH é maior que zero. Então, processo endotérmico, tá bom? Então, sempre que vocês se depararem com quebra de ligação, processo endotérmico, ok? Bom, galerinha, vocês viram o que é termoquímica, vocês viram o que é um processo endotérmico, o que é um processo exotérmico, vocês viram o que é lei de Hess, mas até agora vocês viram a teoria. Vamos praticar? Bom, galera, essa é a nossa questão escolhida. Ela esteve no Enem de 2019, bem recente. Então vamos lá. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato, durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço. A glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer o déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Aí ele fala, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? Então vamos lá, galera. Poxa, nisso, como é que a gente vai fazer uma questão de termoquímica se ele não dá equação global? Galera, ele não dá equação global, mas no enunciado já fala tudo que a gente quer saber. Ele quer transformar uma molécula de glicose, nesse caso C6H12O6, em 2 moléculas de ácido lático, que é CH3, CH, OH, COOH. Então ele quer transformar uma molécula de glicose em 2 de ácido lático. Anise, como é que a gente vai achar o ΔH disso? É isso que a questão quer saber, o ΔH disso aqui. E como é que a gente vai saber nisso? Galera, ele já está dando aí as equações termoquímicas da combustão, tanto da glicose quanto do ácido lático. Então o que é que a gente vai fazer? Analise que a glicose está do lado dos reagentes e o ácido lático do lado do produto. E quando eu vejo que a primeira equação de combustão, ela mostra que a glicose na primeira parte, ou seja, na parte dos reagentes. Então, se já está na parte dos reagentes e ela aqui também está na parte dos reagentes, vamos apenas copiar a primeira equação. Vamos lá, primeira equação. A glicose, né? C6H12O6 mais
6 moléculas de O2 formando 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água, H2O, certo? E ele me diz que o ΔH disso aqui é menos 2.800 kJ. Por que não mexemos no ΔH, Anis? Porque a gente não mexeu na equação. A equação é a mesma. Então, se a equação é a mesma, não tem por que nós mexermos também no ΔH. Agora perceba, a gente quer que o ácido lático esteja na parte do produto. Só que na equação de combustão do ácido lático, ele está na parte dos reagentes. O que é que a gente faz? Lei de Hells. Se eu inverto a equação, o ΔH que era negativo fica positivo. Só que a gente quer formar 2 moléculas de ácido lático. Então, além da gente inverter essa segunda equação, nós também teremos que multiplicar por 2. Tá bom? Então, vamos lá. Equação 2. Equação 2. Vou inverter ela e multiplicar por 2. Então, se eu vou inverter, o que é produto vira reagente e o que é reagente vira produto. Então, o produto era 3 moléculas de CO2 vezes 2 vai dar 6 moléculas de CO2. Mais, era 3 moléculas de água, vai ficar 6 moléculas de água, porque a gente está multiplicando por 2. Formando o ácido lático, que era apenas uma molécula, mas a gente está multiplicando por 2, então vai ser 2 moléculas de ácido lático. CH3, CH, OH, COOH, certo? Mas eram 3 moléculas de oxigênio, vai ser agora 6, porque estamos multiplicando por 2. Não esqueça disso. Beleza, Nis. Multiplicou por 2 e inverteu. E o ΔH, o que é que vai acontecer com ele? O ΔH, o que é que vai acontecer com ele? Galera, se a gente inverteu, esse ΔH que era negativo fica positivo, porque a gente inverteu. E multiplica por 2, porque a gente multiplicou toda a equação por 2. Então, 1.344 vezes 2 vai dar 2.688 quilojoules. Certo? E agora, Nis, o que é que a gente faz? Agora a gente soma essa equação. Agora a parte fácil. A gente soma essa equação. Como é que soma, Nis? Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão olhar as moléculas que são iguais. Nós temos aqui, ó, 6 moléculas de CO2, eu vou cortar por 6 moléculas de CO2. Nós temos 6 moléculas de oxigênio, eu vou cortar por 6 moléculas de oxigênio. Nós temos 6 moléculas de água, eu vou cortar por 6 moléculas de água. Não tem mais nenhum igual, aí agora a gente escreve o que sobrou. Quem sobrou? A glicose, CH12, que digo, O6, formando 2 moléculas de ácido lático, CH3, CH, OH, COOH. Beleza, Nis, a gente somou. E o ΔH, o que é que acontece? Galera, o ΔH, nós vamos somar o ΔH das duas equações, que é igual. A primeira é menos 2.800 kJ, então vai ser menos 2.800, mais a segunda. Como ela já é positiva, a gente conserva o sinal, né? 2.688. Delta é igual. Soma de números com sinais diferentes. Conserva o sinal do maior. Nesse caso, 2.800 é maior. Então vai ficar negativo. E subtrai. 2.800 menos 2.688 vai dar 112 quilojoules. Certo? Se é negativo, essa reação ela é o quê? Exotérmica. Porque seu ΔH é menor que zero. Se é exotérmica, ela libera energia. Pronto. Aí agora é só olhar a questão que libera energia e tem esse ΔH aqui de 112 kJ, que no nosso caso é a questão A. Questão A. A correta. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, certo? Não observe minha letra, porque eu ainda estou me adaptando a essa mesinha digitalizadora, mas eu creio que a essência do vídeo eu consegui passar. Espero que vocês gostem, porque eu gostei muito de fazer esse exercício para vocês. Valeu, galerinha!